Henry Kissinger, né? Ele foi o assessor internacional principal de Richard Nixon, presidente americano do final dos anos 60 e começo dos anos 1970. E nessa condição de assessor do Nixon, foi o arquiteto de um encontro histórico tido pelo presidente americano com o então líder chinês Mao Tse-tung em 1972. E o objetivo dessa aproximação, Estados Unidos e China, era criar uma cunha, alimentar uma rivalidade entre a China comunista e a União Soviética comunista naquele tempo também. A visão do Kissinger era de que não se podia deixar que China e União Soviética fossem, digamos, aliadas sólidas. Mas ele aparentemente conseguiu esse objetivo lá atrás, mas hoje a gente vê, por exemplo, nos BRICS, uma materialização de uma proximidade entre China e a Rússia. Vemos a mesma coisa, de certa forma, também na guerra na Ucrânia. Você diria que essa aproximação, essa relação China e Rússia veio para ficar e que isso, de fato, vai desafiar a ordem internacional hegemonizada pelos Estados Unidos? Não tenho dúvida, André, acho que essa pergunta é super importante mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que, inclusive, a guerra na Ucrânia tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, o temor que os Estados Unidos estavam vendo, né, de uma Rússia cada vez mais asiática, né? E esse sempre foi o temor do Ocidente, né? Se a gente, né? E essa alma dividida da Rússia, né, entre Ocidente, né, e Oriente, e com duas capitais, né? Enfim, Moscou mais oriental, São Petersburgo mais ocidental, etc. Enfim, na verdade, essa aliança está se provando, quer dizer, fortíssima, né? Quer dizer, apesar de todo o desgaste do Putin, da Rússia nessa invasão da Ucrânia, né? Que toda a propaganda ocidental, que é absolutamente impressionante, quer dizer, não tem mais jornalismo na Europa praticamente, quer dizer, você tem a propaganda, é uma outra coisa, né? Apesar disso tudo, quer dizer, você tem ainda digamos, uma capacidade da Rússia de ser resiliente nessa situação que é impressionante. E o apoio da China, né? A um tal ponto que cada vez mais, para cutucar, entre aspas, a China, eles estão insuflando Taiwan, né? O que seria uma loucura, evidentemente, quer dizer, né? E os chineses têm colocado muito isso, olha, aí as coisas vão complicar muito, né? Então, ir para a Ásia seria um desastre absoluto também, enfim. E você tem sinais claros, por exemplo, no caso da Austrália. A Austrália entra naquela liga deles lá, são 5, né, países, de troca de informações super, né, enfim, confidenciais, secretas, etc, etc, enfim, um sistema de inteligência deles, né, a Austrália tá dentro, e agora os submarinos nucleares, né, o financiamento, enfim, a transferência de tecnologia para a construção dos submarinos nucleares na Austrália, que claramente são para quê? Né? São para intimidar a China. Né? Então, enfim, nesse sentido, o pior dos cenários se formou para eles. Quer dizer, apesar daquilo que você disse, quer dizer, de terem prometido, né, para o Gorbachev que não iriam, né, ampliar a OTAN até enfim, a fronteira com a Rússia, coisa que fizeram, né? Inclusive dando um golpe de Estado, né, na Ucrânia, enfim, né? Ampliaram, né, a aliança militar, os países da ex-União Soviética se desfizeram do Pacto de Varsóvia, quer dizer, mas esqueceram que a Rússia é o maior país do mundo e que, enfim, a maior parte da Rússia está na Ásia, na verdade, né? E que ela nunca abriria a mão da frota dela. Ela não tem como abrir mão da frota dela. O Báltico ficava, agora não mais, né? Ficava congelado 8 meses do ano. E ela tinha que ter a saída pelo Mar Negro. Não, isso eles sabiam disso, né? Isso é inquestionável, né? Enfim, mas eu acho que a surpresa, e eu acho que é a surpresa para todos, na verdade, né? Mas aí, enfim, o low profile da China, né? Difícil você prever, né, os movimentos da China, né? Até para a Rússia, eu acho, né? Que são campeões no xadrez, né? Mas você teve um movimento realmente que acho que surpreendeu o mundo, né? Essa aliança deles nesse nível, né? Nessa profundidade, eu acho que surpreendeu até o Kissinger, eu diria.
Milton, eu gostaria mais uma vez de aproveitar a figura do Henry Kissinger para discutir um tema da atualidade. Ele era um defensor de que a OTAN não deveria avançar para o leste depois da desintegração da então União Soviética. Uma posição também que era defendida por um diplomata que durante muito tempo foi da Embaixada Americana em Moscou, George Kennan. Por que essa posição dos dois, apesar da grande influência histórica do Kissinger aí na política externa americana, por que essa posição dos dois não prevaleceu e a OTAN, sob os auspícios americanos, avançou sim para o leste da Europa? Vou me utilizar, entre aspas, do Papa, né? No voo de retorno da França, de Marsella, né, para Roma, perguntaram para ele, mas e os seus esforços, né, de paz com relação à guerra na Ucrânia? Ele pensou um pouco e disse, olha, o lobby armamentista impede, enfim, não diz essa palavra, mas, né, deixou isso claro, é o lobby armamentista, né? Então, quer dizer, em que medida as democracias do Norte não são reféns desse lobby hoje, né? Até que ponto essas democracias são democracias? Se a gente vê a imprensa deles hoje, é risível, né? É risível, quer dizer, eu estava pensando nisso hoje, parece a Antártida, parece o continente que submergiu, é impressionante, né? Como é que um continente com tanta cultura, com tanta educação, como é que isso pode acontecer, né? Mas é o que a gente vê, né? Na cobertura, tanto na guerra da Ucrânia, quanto no caso da Palestina, né? Então, enfim, eu acho que era quase um movimento, enfim, que esse Ocidente, como a gente o conhece, não tinha muito como parar. Quer dizer, esses governos, como a gente os conhece, eles não tinham como parar a força desse lobby armamentista, né? Você pega o caso da Itália, a Itália deve 140% do PIB e dobrou praticamente o orçamento militar. Quer dizer, a Inglaterra, idem, né? Quer dizer, está entre os países com maior gasto militar. Quer dizer, não tem o menor sentido, né? Também devendo mais de 100% do próprio PIB, né? Então, quer dizer, você tem uma situação, quer dizer, em que às vezes me lembra muito o Saramago, né? E trecho do Evangelho, que o cego guiando cegos, né? Quer dizer, você tem o secretário-geral da OTAN dizendo nós vamos apoiar a Ucrânia até que ela vença a Rússia. Meu Jesus, como assim? Né? Está falando de uma potência nuclear. Uma potência nuclear que, além de tudo, tem a supremacia da tecnologia militar. Sabe? É de uma irracionalidade que não cabe. Quer dizer, no entanto, a gente vê que isso continua. Quer dizer, né? Agora, vamos ver agora, quem sabe agora, ano eleitoral, né? E o Trump, muito claramente, vendo um mundo bastante, digamos, ao modelo dele, né? O mundo antigo, olha, cada um fica com o seu quintal, né? Talvez os democratas, enfim, acordem para isso, né?